Então, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre o projeto Festival dos Corres de Cinema, né? O Festival dos Corres de Cinema é um projeto realizado pela Produção de Perifa e consiste na realização de uma edição do festival voltada à valorização e fortalecimento de cineastas LGBTQIAPN+, no Ceará e no Nordeste, promovendo diversidade, inclusão e acessibilidade no audiovisual. A iniciativa reúne exibições online e presencial de 25 filmes, com debates com realizadores, ações acessíveis como legendagem e libras e uma formação gratuita em audiovisual para pessoas da comunidade com foco em participantes em situação de vulnerabilidade. Além de ampliar a visibilidade de produções independentes e periféricas, o projeto também busca fortalecer processos formativos, estimular troca de saberes e fomentar redes de colaboração, consolidando o festival como uma plataforma de transformação cultural e representatividade na região. E o Produção de Perifa foi criado em 2022 pela Chiesa Fran Nascimento, em Sobral, Ceará. É uma produtora, coletivo, ponto de cultura e iniciativa artística e formativa voltada às periferias. Com base no Aprender Fazendo, atua como espaço de formação em produção cultural, escrita de projetos e acesso a recursos, além de gerir espaços culturais e realizar projetos que fortalecem e ampliam a circulação da cultura periférica no interior do Ceará. Descentralizar e interiorizar o acesso a recursos culturais é o principal objetivo do Produção de Perifa. E esse projeto, né, o Festival dos Cortes de Cinema, ele é financiado, né, o projeto é apoiado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. E aí, galera, eu vou fazer minha audiodescrição, certo? Eu sou o Barnabé, sou o mediador desse momento, sou um homem branco, de cabelo preto, estou com uma camisa roxa, com o nome Racionais na altura do peito esquerdo e estou com um cordão fino no pescoço. Atrás de mim tem uma parede de cor clara, uma cor rosa claro, e vou estar mediando esse momento com vocês. Eu gostaria que vocês apresentassem um pouco do trabalho de vocês e fizessem a sua audiodescrição também. Licença, boa tarde para todos. Eu sou a SAG, sou roteirista e diretor do curta-metragem Som das Redes. Sou um homem negro de pele clara, utilizo dreadlock um pouco acima dos ombros e estou com a camisa azul e ao fundo uma parede branca. Dedezão, você pode ser o próximo para a gente dar continuidade. Massa. Vocês estão me ouvindo? De boa? O áudio está chegando aí? Todo mundo me ouvindo? Então, boa tarde. Eu sou o Dedezão, sou um homem negro de pele clara, tenho cabelo cacheado, estou usando uma blusa preta com o nome Compton, em verde. Ao meu fundo tem uma parede branca, meio creme, e eu sou ator, produtor cultural, MC, e estou aqui para trocar essa ideia com vocês. Age, você pode ser a próxima pessoa. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gui MC, sou diretora e roteirista do curta-metragem Clausurados. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tô com dread amarrado, dreads escuros, e com uma camiseta preta no ambiente interno com a parede branca. Massa, desculpa por ter errado a pronúncia do nome, mas a próxima pessoa pode ser você, Jackson. Sou Jackson Nascimento, natural de Cubati, na Paraíba. Sou um homem branco, cabelo curto, escuro. Estou usando uma camisa preta com algumas tipografias em inglês e estou num ambiente interno com fundo branco, de parede branca.
Só uma pergunta, deu para me ouvir tranquilamente? Vocês conseguiram? Tá, obrigado. Eu sou o Jean Almeida, sou de Feira de Santana, Bahia. Sou um homem negro, de cabelos cacheados, uso uma blusa branca com o nome escrito Amalá. Estou em um ambiente interno com a parede branca ao fundo. Sou roteirista e diretor do curta de animação Amalá. Mas, pessoal, queria agradecer. É um prazer estar conhecendo todos vocês, né? E vocês estão me ouvindo de boa? Tá tranquilo? O áudio tá tranquilo para a gente seguir? Massa. Então, galera, mais uma vez agradecer, né? É muito importante a gente estar tendo esse momento e falando, né, sobre a importância do sentimento que vocês tiveram, né, de fazer cada obra que vocês fizeram e de colocar isso exposto ao mundo, né? Porque a gente sabe que os nossos trabalhos, para a gente, tem um valor significativo, mas quando vai para o mundo, a gente consegue ter uma noção maior da importância, né, do que a gente faz e do que a gente acredita. E aí, galera, para a gente fazer uma ordem, né? Eu gostaria que a gente seguisse a mesma ordem da apresentação para responder as perguntas, né? Para que a gente não atropele a fala um do outro, quem quiser falar, né? Tiver alguma fala, né? Para, não digo nem complementar, né? Mas para fazer, para, como é que eu posso dizer? Para trazer para o momento também, né? Algo importante para trazer para o momento também. Se puder levantar a mão também, né? Aqui na chamada, para a gente não atrapalhar a fala um do outro, né? E fazer com que esse momento seja bem produtivo, né? Vou parar de falar mais um pouco e vamos direto, né? Para as nossas perguntas, para a gente falar um pouco, né? Sobre cada obra, né? E aí, pessoal, eu gostaria que vocês apresentassem, né, o filme de vocês e o que motivou vocês a realizar, entendeu? O que motivou, por exemplo, o Dedezão, junto com o restante da produção, a produzir uma obra sobre, que eu percebi, né, ali, que é muito voltada para a música, né, rap do Silva e tal, e só que de outra perspectiva, de outra visão. E a mesma coisa eu falo sobre as outras pessoas, né? Como que vocês se motivaram, né, a escrever, e produzir, né, esses projetos que vocês produziram. Aí a gente segue a mesma ordem da apresentação, certo? O filme Som das Redes, o meu filme é o Som das Redes. Ele conta a história de um atleta de futebol de 5, que é futebol de cegos, né? Mais popularmente conhecido. E conta a história de seu Nascimento, né? Que é esse atleta da minha cidade, em Conceição do Almeida, Bahia. E o que me motivou muito foi de ter acompanhado a trajetória de seu desde criança, né? Quando eu era criança, eu via ele chegando na cidade, fardado, com a roupa da seleção brasileira. E eu, como muitos jovens negros periféricos, sempre teve vontade de ser jogador de futebol. Então, seu é uma pessoa que eu acompanhei desde criança. E em 2024 para 2025, eu tive a oportunidade de contar a história dele. E partiu muito desse lugar, né? De falar de futebol, mas também de falar de uma pessoa que tem uma deficiência, né? Ser uma pessoa cega e que mesmo assim correu atrás dos seus sonhos, né? O sonho dele também era ser jogador de futebol e mesmo com suas limitações ele correu atrás, estudou, fez parte do Instituto de Cego, onde ele se formou e a partir disso ele foi incluído também na seleção do time, né? Que é o Instituto de Cego da Bahia. E essa foi minha grande motivação, assim, né? De poder contar uma história de sucesso, que para mim é uma história de sucesso, de uma pessoa que conseguiu dar uma volta em sua vida, e de ser uma pessoa da minha região, de uma pessoa que eu vi desde pequeno. Então, a minha vontade de contar o filme parte muito desse lugar, assim, né? De território, desse lugar da minha infância, e de uma pessoa que eu já admirava há muito tempo e que eu acho que deveria estar nas telas, né? O futebol de cego é muito invibilizado, então acho que foi uma forma de contar um pouco de histórias do meu lugar, né?
Então, assim surge o Som das Redes. Massa, massa. Eu acho que um dos pontos importantes. Vocês estão me ouvindo de boa? Tá tranquilo para vocês? Estão me ouvindo? Então, né? O que eu achei massa do seu documentário, né? Foi muito porque tem a questão de acessibilidade também, né? Por conta do formato, né? Que é dado ao futebol de cegos, eu achei muito massa. Uma pessoa, ao invés da narração, ter uma pessoa ali apoiando, né? Os jogadores e tal. Eu achei muito massa, muito rico, né? Um produto muito rico. E o senhor, né, que é entrevistado, você falou o nome dele, eu não consegui pegar, muito, muito aberto, né, e muito ciente do que ele está falando, né, e traz falas muito importantes pro documentário, muito massa, viu? Aí eu acho que agora é o Dedezão, se eu não me engano, né? Bom, a nossa obra, Mais um Silva, sobretudo, ela nasce a partir de uma intertextualização, né? Como o Barnabé já antecipou aí, ela nasce a partir de uma música, Mais um Silva, que é uma música de autoria minha, e, consequentemente, essa música Mais um Silva já faz parte de uma intertextualização de outra música, que é o Rap do Silva, do MC Bob Rum, e a gente buscou ali falar sobre justamente essa perspectiva, né, do sobrenome mais comum do país e contar sobre as histórias dos diversos Silvas que tem aí no nosso país, né? E ela nasce, primeiramente, a partir do momento que ela foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, aqui do município, e como eu já antecipei, ela nasce a partir da letra, e o interessante é que o roteiro já estava basicamente pronto, ali na letra, né? Então a gente só fez essa questão de adaptação mesmo, de fazer uma adaptação para um roteiro de cinema. A ideia era justamente essa, de fazer um curta-metragem ali de mais ou menos 10 minutos, 12 minutos, e muito musical, né? Porque a trilha sonora do filme, o filme ele acontece de forma cronológica, tudo mais, mas a trilha sonora do filme, a gente decidiu que ia ser as músicas, né, minhas músicas que fazem parte desse EP e, consequentemente, essa música que conta o roteiro desse filme. Então, ela tem muito essa camada social mesmo, ela fala muito sobre essa questão da violência policial, da brutalidade policial nas periferias, sobre essa opressão, sobre esse esmagamento social que acontece com diversos Silvas aí do nosso país, né? Não só os Silvas masculinos, mas os Silvas de diversos gêneros, né? O sobrenome mais comum do país. Então, a partir desse momento ela nasce, né? Ela tem o rap, tem a música, mas a gente decidiu fazer essa adaptação e colocar ela nas telas do cinema, né? Massa, massa, né? Muito... Eu já conhecia, né, o trabalho e tal, a música, tudo é ideia, a outra música também, né, o Rap do Silva. Então eu consegui fazer uma ligação mais fácil, né, assim, por já conhecer o trabalho também, né. Aí eu acho que agora é a Agui, né, que fala. Enclausurado, ele é um musical de rap, né? E ele acompanha dois jovens MC, que seria o Frau e PL. E esses dois jovens acabam ficando numa emboscada feita por rivais, assim. E ali, sem opção, eles ficam presos dentro de uma casa, né? Uma casa que até então seria uma casa abandonada. E aí a gente acompanha ali dentro, junto com eles, todas as frustrações, todas as dinâmicas deles através do rap, né? Ele surge muito por conta de eu não gostar de musicais e eu achar que eu gostar muito de música, ser do rap, ser MC. E eu pensei muito sobre como seria um musical da periferia, como seria um musical que atingisse a juventude negra, né?
E aí, dentro disso, também nasce a dinâmica dentro do Recôncavo Baiano, dentro da cidade de Cachoeira, que é uma cidade muito violenta, que vive um confronto direto com a cidade vizinha, que é a cidade de São Félix. E essa dinâmica atinge diretamente os jovens que vivem nesse território, né, tanto de Cachoeira quanto de São Félix. Jovens diversos que têm sonhos, que vivem de arte, jovens que eu conheço diariamente, assim, no território onde eu vivo, e que às vezes têm a sua vida silenciada, né? Então, a intenção do filme era poder mostrar como era de fato esses jovens, o que esses jovens se interessam, como que é a dinâmica do rap dentro da vida desses jovens, né? Utilizar o freestyle, utilizar a dinâmica do hip hop dentro desse lugar, apesar do conflito, apesar dessa dinâmica de violência, eles utilizam o rap para se comunicar, utilizam o rap como uma forma de alívio, né? E ainda assim, né, mesmo assim, falar sobre essa dinâmica de violência desse território, assim, onde eu vivo, esse território que atinge tantos jovens aqui no Recôncavo da Bahia, que atinge tantos jovens no território da Bahia. Massa, viu, Agui? Eu assistindo, né, eu achei muito massa, né, a produção e tal, o contexto, né, a cena que eu mais me identifiquei é aqueles estão dentro dessa casa abandonada já, e que eles começam a fazer, tipo, um freestyle, uma batalha um com o outro ali, jogando um verso um pro outro, né, então, tipo, eu achei aquilo muito, como é que eu posso dizer, muito único, né, porque, por exemplo, hoje em dia, a febre que tá aí há um tempo, né, é as batalhas de rima, por exemplo, né, no país, né, no cenário do rap, as batalhas de rima têm aparecido muito ultimamente, e achei muito massa ter sido colocado no roteiro, né? E o que eu senti, né, ao finalizar, né, quando eu estava assistindo, o quanto que, tipo, a gente luta pelas mesmas coisas, né? Luta pelos mesmos problemas e tal. E muitas das pessoas que estão lutando por esses problemas são as vítimas deles, né? No caso. Então, tipo, aí eu fiquei assim, ó, mas pode crer, ó, bem forte, muito forte. Queria agradecer por vocês estarem colocando esse trabalho para o mundo também, viu? Muito importante, importante. Aí agora acho que é Jackson, né? Pela ordem, se eu não me engano. Aí finalizando o Jean. Então, meu trabalho é uma videoarte chamado Júnior Vai Crescer, que partiu de uma série de inquietações em relação ao meu crescimento, a maneira que eu estava refletindo sobre o meu crescimento na minha cidade natal, que eu nasci, me criei e moro até hoje. Então, a partir disso, eu queria trabalhar com imagens de arquivo, fazer uma videoarte com imagens de arquivos, e selecionei algumas imagens minhas quando eu era criança, algumas imagens de que a cidade está no fundo delas, e outras também, de outros momentos da minha vida, da minha infância. Mas aí a obra foi se expandindo, foi ganhando novos contornos, e eu decidi ir para um campo abstrato, mais abstrato, que era o que eu queria desde o começo, mas ainda estava entendendo como fazer isso, levando em consideração essa junção de infância com cidade. Então, é um projeto que, para mim, é sobre essa reflexão, né, de se entender uma pessoa queer dentro dessa cidade do interior, de como é uma vivência, de inquietações bem subjetivas de como é ser uma pessoa dentro desse recorte. Então, é um trabalho ensaístico nesse sentido. Um trabalho bem íntimo, né? Tipo, de colocar suas percepções de você nesse mundo, nesse local, né? De o meu eu, né? E as minhas percepções sobre o mundo, né? Sobre as inquietações que tem nele. Eu acho isso muito massa que você traz. Muito obrigado. Jean, para finalizar essa rodada, né? Amalá é um curta de ficção em animação 2D, e ele nasce
desse desejo, né, de refletir sobre o cotidiano das pessoas que sustentam, né, essa sociedade e são invisibilizadas e historicamente são, né, negligenciadas em seus direitos. O filme acompanha Ganzi, que é um ex-coveiro aposentado que vai em busca de sua amiga Calunga, que é uma advogada, para processar o Estado brasileiro. Ele chega com essa ação, com essa determinação de processar o país, o Brasil, pelos ataques, né, sistemáticos que a população negra, indígena e periférica recebe através dessas micros, né, e macros violências. Então, ele parte desse princípio, né, de que temos os nossos direitos, mas eles não são garantidos, né, pelo contrário, a gente somos exterminados. Então, ele vai na busca, né, de sua amiga para iniciar esse processo que seria, né, contra o Estado brasileiro. E a partir disso, né, a obra tensiona essa relação nossa, né, com a nossa cultura popular, com a relação dos quilombos, com a relação das aldeias e da nossa autonomia, né, diante dos nossos passos, né, diante do nosso cotidiano e de como, né, estamos, né, e levamos esse viver, né, e essas opressões diante de algo que é bem maior que a gente. Massa. Eu assisti aqui, né? Eu achei muito massa que o Ganzi, né? O nome do personagem, ele sempre trazia muitas frases de efeito, né? Também, conversando com a Calunga, ele traz muitas percepções dele do mundo e a Calunga dá um choque de realidade nele, né? Também, do quanto que é difícil a pessoa lutar contra o Estado, por exemplo, né? Porque quando você vai vamos supor, vai colocar, né, na justiça ali contra o país, e a gente sabe que a gente tem várias e várias e inúmeras provas, né, dessas repressões, de todas essas dificuldades que a gente encontra por conta da falta de, como é que eu posso dizer, da falta de competência, né, dos órgãos do país mesmo. E, tipo, e ela traz para ele o quanto que é difícil, mesmo tendo essas provas, tendo isso, o quanto que é difícil a pessoa lutar contra o país, né? E quando ela traz esse choque de realidade, eu vejo que, mesmo assim, ele fica se colocando no quanto que é importante a pessoa não se calar diante disso, né? Sempre traz essa dificuldade e tal. E foi uma coisa que eu vi muitas, né principalmente no seu, no DAG e no Dedezão, que traz muito o trabalho, né, de vocês, traz muito essa pegada, né, de luta pelos direitos, né, de protesto, né, um trabalho mais voltado para o protesto, né, e achei muito massa, achei muito importante, todos os trabalhos, claro, né, mas eu achei muito massa trazer essa perspectiva, né, de trazer essas lutas, essas causas, a importância de defender e trazer para o lado do audiovisual mesmo, né? De materializar isso de algumas outras formas, né? É muito massa o trabalho do Assage, né? É isso? Assage ou Assag? Enfim, eu tô com medo A de... SAG. Pronto, Assag, é porque eu pronunciei o da águia errada, eu tô com medo de pronunciar o de mais alguém errado aqui. Mas eu achei muito massa, né, trazer essa visão, né, Mas esse do... filme agora aí você está falando de Jean, hein, que é a Oi? Malá. Mas esse filme agora aí foi de Jean. Não, eu tô falando do seu, o seu é do documentário, né? Pois Isso. é, agora eu ia falar do seu, eu ia trazer, quando você traz essa visão da importância, né? Da importância de trazer a pessoa do local onde você vem, de trazer essa pessoa como uma referência enorme, que a gente sabe o quanto é um ganho, né? Ter um trabalho com pessoas cegas, né? E, tipo, você traz esse trabalho numa perspectiva de tanto potencializar o que já existe, que é o trabalho dessa galera, né? E também de materializar aquilo
de uma forma visual, né, para que o mundo veja, né, e quando você traz na sua apresentação, na apresentação do seu trabalho, que o seu sonho era ser jogador e que muitas pessoas não, a gente sabe que o mundo, né, não só no nosso país, dificulta isso, né, a gente sabe que não depende só da gente, e a gente vê que pessoas cegas, com todas as limitações, né, conseguem e mostram que são capazes de conseguir, você traz uma possibilidade da gente pensar de outra forma, né? A gente pensar assim, pô, mano, não consigo ser um jogador de futebol por conta disso, disso e disso. E as pessoas cegas trazendo essa perspectiva, trazendo esse formato, essa adaptação, mostra, você pode ser um jogador, você só está procurando a forma errada de se entrar nesse meio, né? O local errado, enfim. Então, traz outras possibilidades, né? Outras perspectivas. E o trabalho do Jackson, eu vi assim, muito profundo, algo muito, muito profundo, porque tem sua percepção, né, desse local. Eu consegui compreender como sua percepção de eu tô aqui e eu tô querendo me localizar antes de me localizarem, né, nesse mundo, e ter essa visão de onde eu parto e como eu parto desse local, né? Então, tipo, eu vejo isso como algo muito, por isso que eu falei que eu achei muito íntimo, algo muito íntimo, porque é profundo, né? Eu achei isso muito profundo. E, e traz como uma perspectiva de futuro, né? O nome se já fala, né? Júnior vai crescer, né? Mas qual que é esse crescimento? Como que vai ser esse crescimento, né? Como que vão deixar Júnior crescer? E vão deixar, né? Então, gera outros questionamentos, né? A partir do próprio nome. Então, eu acho isso muito importante. Eu queria agradecer por vocês terem apresentado o trabalho de vocês. E aí, eu gostaria que a gente seguisse a mesma ordem, né? E aí, eu queria ver com vocês, que vocês falassem um pouco e tal, qual foi a escolha de linguagem, né, que vocês pensaram e tal, para a forma como o filme existe hoje, né? Como que vocês pensaram esse formato? Porque a gente sabe que, vamos supor, o cinema brasileiro tem uma estrutura única, né, de formato de linguagem, né? Como eu falei, vocês trazem muito a questão da regionalização, né? Trazem muito uma parada mais local, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Qual a perspectiva, qual a linguagem fizeram com que vocês usassem isso, né, como motivação, né? Como motivação e como pertencimento também, né? Nesse local, para que o filme existisse e existisse da forma que a gente é, né? No caso do Som das Redes, eu fiz a questão muito de escolher a questão de trabalhar com materiais de arquivo, né? Tanto de Celmi, que já tinha alguns arquivos, e de outros materiais que eu fui catalogando durante o processo de pesquisa, assim, né? Durante a ideia do filme, quando eu quis realizar o filme, um dos pontos que eu entendi é que eu não gostaria de entrar na questão dos problemas sobre a deficiência em si, né? Porque geralmente a gente entra muito nesse lugar da deficiência, de quais os problemas e tudo mais. E nesse momento eu queria muito mais trazer a narrativa da conquista de Selmi, né? Então, aí dessa forma eu utilizo os materiais de arquivo dele e outros materiais que eu fui encontrando na internet, e fui dialogando com essas pessoas que gravaram esses jogos, né? Então, além desse material de arquivo, outro ponto importante para mim, eu que gostaria que as pessoas assistissem às cenas, muito mais do que ver Selmi falando, mas que assistissem Selmi jogando, porque para mim foi uma experiência nova. Por mais que eu já conheço o Selmi há muito tempo, eu tinha assistido poucos jogos de futebol de cego. Então, nesse processo de pesquisa, eu fui falando, cara, que jogo interessante, como é muito legal, e a gente assiste jogos convencionais e tudo bem, mas a gente não consegue acompanhar um jogo de futebol de cegos, né? Então, eu estou falando de pessoas que ganhou títulos mundiais, que vão para as Paralimpíadas e tem uma audiência muito baixa, né?
Então, eu quis muito utilizar desses recursos para que a galera conseguisse ver o jogo em si, né? Então, o filme tem muita imagem de jogo, de vários formatos, mostrando as regras, né? Que é o único o goleiro, a gente viu a parte ali do goleiro orientando, o tocador que fica atrás do gol sinalizando. Então, muito da minha proposta era mostrar como funciona o jogo, né? Além das conquistas de seu mídia e tudo que ele conquistou nesses anos, que ainda continua jogando. Então, a minha ideia muito era trabalhar esses materiais de arquivo e demonstrar o jogo em si. Então, foi muito nesse caminho assim que eu segui na minha narrativa. Dedé? Bom, quando se fala em linguagem, obviamente, e como é um filme que nasceu, que o roteiro nasceu a partir de uma música, a linguagem principal dele é um musical, uma música, né? Então, para quem já pôde acompanhar, quem quiser acompanhar depois, você pode perceber que a música ela tem um tempo cronológico muito linear. E isso já ficou muito na nossa cabeça, assim, poxa, essa música parece muito um filme. Quando a gente escuta essa música, automaticamente a gente consegue desenhar na nossa cabeça as imagens acontecendo, as cenas acontecendo. Então, o que a gente fez foi só fazer essa adaptação, né, da música e trazer para o cinema, fazer os cortes, fazer as filmagens, as gravações dela. E é interessante também que esse filme fala muito sobre uma questão territorial. Tanto é que ele foi 100% gravado aqui na nossa cidade, a locação foi completa na nossa cidade, e ela fala muito sobre essa perspectiva das periferias no interior do Ceará, né? Porque se fala muito sobre as periferias, as favelas, as comunidades dos grandes centros urbanos, né? Mas a gente buscou falar sobre uma realidade nossa, sobre uma realidade do interior, que também tem comunidades, que também tem pessoas em situação de vulnerabilidade. Então a gente buscou muito falar sobre isso. Então, em relação à linguagem, é essa, uma música musical com um tempo cronológico linear. Logicamente que a gente teve que fazer diversas adaptações, né, retirar muitos detalhes que aconteciam ali na música para poder enxutar, deixar, né, no formato de curta-metragem mesmo, e fazer essa adaptação para a linguagem de cinema, né, colocar mais metáforas, colocar situações mais subentendidas ali para as pessoas poderem criar suas próprias interpretações. A ideia era essa, de quando você estivesse assistindo o filme, você pudesse fazer a sua própria interpretação a partir das cenas, a partir das filmagens. Então, a nossa ideia foi muito, muito essa. Massa. Agui? Bom, o Enclausurado ele tem algumas linguagens que no início parecia um pouco loucura trabalhar com várias linguagens assim em um só curta-metragem, sem orçamento principalmente, mas eu acho que a principal escolha também, assim como o do Dedé, assim, é o fato de ser um curta-metragem que seria um musical, né? Então, toda essa linguagem narrativa dos personagens seria através da música, né? Seria através do rap. Então, isso foi central, assim, no filme, porque todo o sentimento, tudo que eles expressam é através das rimas que eles mostram, né? Então, a gente só conhece o personagem a partir do que eles cantam mesmo, assim. E outra decisão, assim, de linguagem era que tudo que fosse externo, tudo que fosse da cidade de Cachoeira seria mostrado apenas no HQ, né? Seria mostrado apenas em desenho. Então, toda a parte de fora a gente só vê desenhado. E a partir do momento que os personagens eles entram nesse esconderijo, a gente passa a ser live action, né? E aí a gente passa a ver a parte de fora apenas por uma câmera fixa, né? Apenas ver os olhos dos personagens na fresta. E eu acho que quando eu pensei no filme, eu pensei assim, eu podia mostrar muito a parte de fora, eu podia mostrar muito todo o contexto de violência que existe externo, né? Mostrar tiro, mostrar moto, mostrar o risco. Mas eu também trabalho muito com som e eu queria que o som fosse crucial, assim, nesse filme, sabe? Que tudo que eles vissem a gente ouvisse, assim, não necessariamente a gente precisasse ver a violência para a gente entender a magnitude daquele risco ali. E aí é assim que entra, assim, a escolha das linguagens, o HQ para mostrar essa parte externa do filme, né? Mostrar a cidade de Cachoeira
quem conhece a cidade de Cachoeira, assim que o filme se inicia, já vê no filme, assim, nos desenhos, a ponte, que é muito característica da cidade, já vê alguns prédios, algumas ruínas, e aí, em sequência, quando a gente passa para a parte de dentro do filme, a gente só passa a ver aquela parte de fora pela fresta, né? Então, todo o risco, tudo que a gente escuta, a gente acha que vai acontecer alguma coisa, a fresta ali aumenta essa ideia de enclausuramento, né? Porque a gente só tem essa visão de dentro, deles de dentro, num espaço muito escuro, e do lado de fora só pela fresta. Então, qualquer situação de risco que se aproxime da porta, a gente não consegue ter ideia, né? Apenas pelo som. Então, acho que são essas linguagens, assim, que são cruciais para o filme ser o que ele é hoje. Massa, muito massa. Importante. Jackson. Então, a decisão de trabalhar com a videoarte, ao invés de um documentário propriamente dito, ou um filme de ficção, veio da liberdade que eu senti que precisava ter nesse projeto de conseguir inserir diferentes elementos sem me preocupar necessariamente com a linha narrativa tradicional. Eu acho que o campo do experimental, o campo da videoarte, que estão bem próximos, cinema experimental e videoarte, ajudaria isso. Então, como eu queria trabalhar com texto, com narração, com imagens de arquivo, com imagens da minha cidade à noite, que eu precisava, de certa forma, que fosse à noite a maioria, para a atmosfera que eu estava querendo criar, a videoarte possibilitou isso de uma maneira mais espontânea. E eu gostei do que você falou sobre tentar se situar geograficamente nesse local, porque vem disso, né, principalmente, e não foi uma tarefa fácil fazer a videoarte, apesar de ser curta, de ser um trabalho bem íntimo, pode parecer fácil, mas não foi tanto, porque existem mil maneiras, eu acho que existem mil maneiras de fazer isso, de contar isso. Eu tentei não me podar em alguns momentos, especialmente no poema, e então tudo foi uma tentativa de chegar a esse objetivo, né? De que você resumiu sobre se situar nesse local. Então, a escolha da linguagem, as escolhas vieram daí. Massa, massa. E outra, né? A gente sabe que 12 minutos, 10 minutos, 5 minutos de roteiro é muita coisa, é muito trabalho. Para a pessoa preparar tudo, material, roteiro, tudo, para você fazer a parte visual, né? Corre, né? Muito corre. E aí, muito massa, muito importante ver o trabalho de todos vocês. Aí, agora é a vez do Jean. Olha aí, Jean, por favor. A Malá inicialmente era para ser um projeto de live action, só que por conta de questões de financiamento e a própria estrutura da animação também do filme, assim, né? Aí ele se transforma em uma animação 2D e ele é feito em uma coprodução com o Rodrigo Araújo e fizemos o filme, estamos fazendo o filme desde 2021 e finalizamos em 2025, então é uma animação a duas mãos, assim, praticamente, de ilustrar storyboard e animar, depois chegar outros profissionais que somaram com a trilha, com a captação de áudio e assessorias, distribuição, e ele se transformou, assim, dentro desse período em uma animação, né, vendo feito ali com um orçamento, assim, digamos, nosso, unicamente, né, sem um financiamento público ou privado, e a sua construção vem, né, de um fazer outro também, né, que vai contra essas linhas de produções, né, que a gente é acostumado a entender e a saber de um estúdio de animação, né, então é uma animação, assim, digamos, de guerrilha, ao mesmo tempo, e também de muito estudo, né, de muita pesquisa e aprofundamento dentro da história, e ele nasce, né, assim, com essa vontade também, né, de transformar, de materializar nossas histórias, né, animar, dar vida, né, esse ânimo, né, que a animação traz, né, de trazer as
as nossas histórias de lugares até inimagináveis, né? Então ele veio com essa, né, com essa bipolaridade, né, ao tempo de nascer com uma ideia de ser live act e ao tempo ir se transformando em uma narrativa animada. É a adaptação que só o corre independente consegue fazer, né? A gente sabe o quanto é difícil captar recurso, apoio mesmo, assim, de instituições e tal, e ficou um trabalho muito massa, porque, tipo, tanto a animação que foi feita, né, quanto os desenhos que foi feito no trabalho da AG, eles complementam muito bem com a história, né, foi... É muito importante a gente também não se privar das habilidades, das expertises que a gente tem próximo também, né? A gente pensa em algo grandioso, né? Algo mais, digamos, estruturado, né? Como, por exemplo, fazer live action, mas também não perde o valor, né? Do nosso trabalho, não perde o sentido do trabalho que a gente pensa, né? E ficou muito massa, né? Trazer ali esse formato, trazer esse formato de animação, trazer à tona, porque a gente sabe que a animação é algo que há muito tempo tem, por conta das tecnologias, né? A gente sabe que é algo que tem sido deixado para trás, o pessoal tem deixado muito de fazer. Então, tem um resgate aí, né? Desse trabalho de animação e não perde o sentido, né? Do que foi proposto, entendeu? Não perde o sentido do que foi proposto, porque prende, né? Faz com que prenda a atenção das pessoas, né? Porque quando a gente vê animação, a gente liga muito a desenho, né? Tipo, desenho animado, essas coisas e tal. E quando a gente vai assistir e vê que tem ali questões sociais sendo faladas, tem outra parada para além do desenho ali que é voltado para o entretenimento, brincadeira, tem algo para além do entretenimento, a gente vê que está sendo trabalhado de outra forma, né? Essa animação está sendo trabalhada de outra forma e muito bem proveitosa, muito bem proveitosa. Acho que é essa a minha colocação sobre, né? Eu acho isso muito massa. Por exemplo, se fosse outra pessoa, a gente não consegue finalizar a produção desse material, porque a gente não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo. Mas a pessoa que vem do corre, a gente sabe que tipo, é complicado conseguir, né? Você, junto com o resto do pessoal, né? Colocar, não, mas isso vai para o mundo, tem que ir para o mundo, independente. Independente se vai ter recurso, independente se vai ter apoio ali, tem que ir para o mundo tem que ver esse trabalho, né? E eu, particularmente, achei muito massa, né? Achei muito massa, porque traz esse resgate, né? Das animação. Antigamente a gente via muita animação nos clipes de rap também, né? Alguns clipes de rap era muito voltado com essas animações. Acho que recentemente um dos poucos artistas que tem usado é o Matuê, que usou no álbum dele, né? De trap hoje. Mas, tipo, poucos usam esse formato, né? De trabalho visual. E que para mim eu acho muito massa. Eu, como uma pessoa como ouvinte, como uma pessoa que está aqui assistindo, eu achei muito massa, né? Queria dar esse retorno também. Achei isso muito importante. Aí, eu queria ver com vocês, né? Qual a percepção de vocês, né? O que vocês, quando vocês foram fazer os trabalhos de vocês, né? Foram mandar para o mundo, foram produzir, foram fazer tudo. Qual a intencionalidade, né? Desse trabalho, né? Ou faz ele existir dentro do audiovisual nordestino hoje? O que ele tensiona para ele estar existindo dentro do audiovisual nordestino? Né? A gente sabe que todo mundo que está nessa chamada somos todos, né, moradores aqui do Nordeste. Então, como que você, enquanto pessoa que pensou essa ideia, que produziu, que teve nesse processo todo, qual a intencionalidade do seu trabalho para o audiovisual nordestino, né? Eu gostaria que vocês colocassem, fizessem colocações sobre isso, né? Pensassem um pouco sobre isso e colocassem para a gente estar sabendo um pouco de como que vocês pensaram
isso voltado para o cenário nordestino, né? Para além do o povo tem que ver, que o povo engloba o mundo, né? Mas qual a intencionalidade que tem voltado ao Nordeste, né? Como eu falei, tem muita questão de regionalidade, né? Quando eu vi algumas das propostas, né, que vocês mandaram, e eu achei isso muito massa, muito importante, porque dá um valor maior, né, de pertencimento, né? Quando a SAG traz sobre a sua cidade, sobre o seu local, sobre um morador do seu local, né? Dedé grava na sua cidade ali, né? Ag traz sua realidade, Jackson traz a sua vivência ali, né? De como que enxerga o mundo, né? E como se enxerga nesse mundo. Então, qual a intencionalidade que vocês conseguem ver do trabalho de vocês para o audiovisual nordestino? Aí a gente segue a mesma ordem, né? E aí, quando a SAG finalizar, eu acho que o Dedé já pode seguir, certo? Aí assim sucessivamente. Eu acho que primeiro parte de eu enquanto sujeito, né, enquanto realizador de visual, um homem negro, interiorano, um baiano, nordestino, e eu acho que isso vai tudo desaguar e debruçar nas minhas obras também, né? E o Som das Redes é mais uma delas, assim, né? De um projeto que eu parto do meu lugar, das histórias que eu vivi ou que eu vi, né? Que eu vi ali nas minhas proximidades e tento trazer isso de uma maneira mais honesta possível, né? Que é no caso de O Som das Redes, como eu já falei antes, é um filme que eu vi de uma pessoa nordestina também, baiana, da minha cidade, que eu vi criança, né? Então, contar histórias de pessoas do nosso lugar é muito importante. Eu acho que é isso que faz o fazer audiovisual, pelo menos o meu audiovisual, o meu cinema que eu faço, parte desse lugar de contar histórias que possam significar, né? Para o outro, que possam tocar no outro de alguma forma. E isso parte desse lugar mesmo, né? Então, vejo que o filme possa chegar em outros alcances, né? Por exemplo, no caso do audiovisual, de outras pessoas com deficiência do Nordeste possam ver aquilo como referência da Bahia, né? Possam ter essa referência de que pode fazer algo além, né? Então, é uma das mensagens que Cícero me deixa no final, né? Ele fala muito, se alguma pessoa vidente tirar 8, eles podem tirar 9, né? Se uma pessoa vidente tira 9, uma pessoa cega pode tirar 10, né? Então, acho que parte muito desse lugar de ser espelho, né? De trazer referência. Então, acho que isso tensiona nesse lugar do Nordeste, né? De contar a história do meu lugar, do nosso lugar, e que seja referência para outras pessoas. Gente, só um minutinho. Queria só pedir para que vocês fossem um pouquinho mais breve, para que a gente não precisasse estender os horários. Bem, Bom, eu acredito que o cinema, o audiovisual em si, ele tem muito esse poder de expandir as nossas obras, né? É uma linguagem que expande bastante pelo Brasil e pelo mundo também a nossa perspectiva, o que a gente pensa, nossas ideias, a nossa contextualização. Então, quando a gente fala sobre fazer audiovisual no Nordeste, né, contextualizando geograficamente, a gente reside no interior do Brasil, né? Porque ainda é muito considerado o interior do Brasil, o Nordeste. Então, quando a gente vem de uma cidade do interior do Nordeste, a gente está no interior duas vezes. Então, a nossa perspectiva é essa, de poder mostrar a nossa contextualização, o que acontece aqui, as mazelas, mas também as coisas boas da nossa cidade, do nosso território, e poder expandir isso para o Brasil, né? Bom, eu acho que o filme ele aborda, né, essa tensão presente na vida de diversos jovens que vivem no Nordeste, que vivem na Bahia. Eu acho que a intenção do filme era falar sobre esse projeto de extermínio, mas da nossa forma, assim, sabe? Pelo nosso olhar. Mostrar quem são esses jovens que eles exterminam todos os dias, mostrar
como que o rap age na vida desses jovens, e eu acho que essa era a intenção do filme, assim, mostrar que tem uma linguagem própria também nesses MCs do território, né, tanto Frau quanto PL, que são os dois personagens, de fato são Frau e PL, de fato são MCs, então acho que eu queria abordar isso, né, que essas vidas que são ceifadas, elas têm sonho, e elas alimentam a arte, e alimentam, e elas têm poder, né, então acho que queria tensionar isso, e tensionar isso para as pessoas que são desse território, assim. No caso do meu curta, eu quis direcionar essa visão para uma realidade interiorana, em específico de pessoas de identidade dissidente, de pessoas LGBT, especialmente do meu caso, né? Porque eu senti, e isso foi um dos fatores que fez com que eu escolhesse expor a obra, mandar a obra, por exemplo, para esse festival, de perceber que ainda não são tão contempladas essas realidades. Existem muitos filmes, e são extremamente importantes, filmes, livros, outras mídias, sobre vivências atuais, vivências queers, mas eu ainda vejo que são muito direcionados a vivências urbanas, e urbanas de grandes cidades, não urbanas de pequenas cidades. E existem variações dessas vivências, existem recortes, coisas que mudam, que acabam se perdendo nesse processo. Então, apesar de eu não trazer uma narrativa propriamente dita, como a gente costuma ver, uma história, isso foi algo que me motivou, colocar um grãozinho de areia nesse processo de voltar o olhar para os interiores, como essas pessoas se sentem, como elas vivem, como elas processam suas emoções sendo identidades dissidentes. Então, foi resumidamente isso que me fez não deixar engavetado, porque diversos momentos eu pensei, justamente pelo trabalho ser muito pessoal, eu não sabia se eu seria capaz de conexão, outras pessoas assistirem, se conectarem, porque por conta da personalidade mesmo, mas esse tipo de reflexão fez com que eu decidisse expor ele. Eu disse, não, eu estou sentindo isso dessa forma que eu estou trazendo agora, talvez outras pessoas também sintam, né, justamente por não ter tantos trabalhos, desse recorte que eu falei agora. Então, resumidamente isso, sabe, de como isso tensiona o cenário nordestino atual, audiovisual. Essa tensionalidade que a Malá provoca, ela vem a partir do seu formato, assim, né? Entendendo como cinema de animação negra, que é algo que a gente vê, né? O quanto é boicotado, o quanto é inviabilizado, a gente não tem, né, estruturas, assim, suficientemente de uma forma, assim, prática, né? Para a gente sustentar nossas narrativas dentro desse formato. Então, trazendo concepções, né, de um cinema nordestino, de um cinema baiano, do interior também, né, que tenciona esse modo de se fazer, né, ampliar esse leque de como é se fazer cinema nordestino, né, como é o nosso cinema, quem a gente está representando ou não, né, e também sair dessa um pouco, né, dessa questão do nicho, dessa especificidade, né, de um regionalismo, e trazer algo mais universal também, algo mais, né, plural dentro das suas questões ali que o filme aborda, né, principalmente dentro desse campo das ancestralidades, né, nossas. Então, isso é uma questão bem pulsante, né, essa coisa da oralidade, né, da gente ouvir nossos mais velhos, ver nossas mais velhas, da cultura popular, e trazendo isso, né, em forma de autonomia, né, autonomia de um povo, autonomia que a gente tem, né, autonomia junto com os nossos fazeres, as nossas tradições, e ele parte desse tensionamento, né, político, social, assim, e ancestral, né, que nos coloca diante de uma obra, assim, que reflete um pouco de nossas histórias. Muito massa, galera, o que vocês trazem da visão de vocês, né? Do meu material,
aonde eu quero que ele chegue, como eu quero que ele chegue, a forma que eu pretendo, né, que ele chegue nas pessoas. Isso é muito importante, né? E aí, galera, a gente está se encaminhando, né, para finalizar esse momento. E aí eu queria convidar vocês a fazer um breve depoimento, né, sobre o momento, sobre como que vocês se sentiram, como que vocês, uma mensagem que vocês queiram deixar aí para o mundo, para a galera, né? E aí eu queria que a gente fosse bem breve, como a Raíssa trouxe, né? Para a gente finalizar dentro do tempo, né? Para a gente não se estender muito. E aí é isso. Queria agradecer a curadoria e a produção do Festival do Corre, por ter nosso filme aqui. E a quem estiver assistindo, que possa ter uma boa experiência, que se aproxime da linguagem do audiovisual, do cinema. E no mais, agradecer mais uma vez a todos, aos realizadores que estão aqui compartilhando suas experiências. Foi um prazer estar trocando essa ideia com vocês. E espero que a gente se encontre aí pelos festivais e outros festivais de cinema pelo Nordeste e mundo afora. Um abraço. Só agradecer também à curadoria do festival, a toda a produção que fez isso acontecer. E o filme ele é um convite para conhecer os nossos costumes, nosso jeito de ser e o nosso jeito de falar também, porque quando a gente fala sobre o jeito de ser, sobre cultura, inevitavelmente a gente fala sobre sotaque, tem muito do nosso sotaque, do nosso jeito de ser no filme. E dizer que eu estou bem ansioso, assim, esse debate gerou uma ansiedade muito grande, assim, em mim, uma curiosidade para conhecer as outras obras também, para poder acompanhar. E é isso, muito obrigado de verdade. Tamo junto, espero que a gente se encontre nos festivais da vida e que os filmes que estão aqui englobados sejam muito contemplados ainda. Bom, a gente também queria agradecer ao festival, a todos os envolvidos. Enclausurados é um filme sensível que aborda temas que a gente não gostaria de abordar, mas enquanto a gente precisa abordar sobre a violência na periferia, que seja uma história contada por nós, né? Por quem de fato vê e vivencia essas realidades. Então, eu queria dizer que consumam filmes periféricos, né? Do cinema negro, do cinema periférico. E queria agradecer a todo mundo, geral, que vai assistir também, participar do festival. Axé aí na vida de todo mundo. Eu gostaria de agradecer a seleção do meu trabalho e também a proposta do festival, que eu achei muito importante. Não não vejo muito tanto festivais com esse enfoque, e eu acho que precisam ter mais. O meu trabalho, por exemplo, no caso de outro festival, de outro evento, talvez ele não passasse, porque eu acho a forma que eu lidei que eu escolhi trabalhar com a minha obra muito específica. Então, eu fico feliz com o trabalho de vocês, espero que isso mobilize mais pessoas a continuarem e que venham próximas edições desse festival. Eu agradeço pelo momento, pelo festival também, por esse encontro, né? E a produção, a curadoria, todos que estão aqui também, de poderem ter compartilhado seus filmes. Espero assistir o filme de cada um de vocês. O Som da Redes eu tive o prazer de assistir, amei. Assistam também. E continuem, vamos continuar. Muita coisa ainda para a gente fazer, né? Para a gente conquistar e acreditar, né, nas nossas narrativas, nos nossos passos. Só emanam aí prosperidade e axé para todos. Pronto, pessoal. Aí eu gostaria só de agradecer, né, por vocês estarem disponíveis, de trazerem os trabalhos de vocês, apresentarem para a gente, né? E que você e agradecer por esse feedback também, né? Eu acho que a produção também tem se empenhado muito para estar recebendo esses trabalhos, né? E até o momento tem sido muito grandioso, né? Que são trabalhos que a gente não
tem noção que existem, né? Eu acredito que o mundo, né, não tem noção que esses trabalhos existem, mas que vão ter noção, né? Vão ser vistos. A ideia é essa, é abranger o público mais diverso possível, todos os locais, né? E sempre voltado na perspectiva de fortalecer o corre da galera mesmo, entendeu? O Festival dos Corres é isso, é criado e pensado, né, nessa proposta de fortalecer os corres das galera, principalmente a galera que é invisibilizado, né, pela mídia, por tudo, por todos, né? Então, o nosso trabalho é isso, é de se fortalecer, né? De ter essa troca, tanto de experiência, ter essa troca de trabalhos, né? Ter essa troca de vivência, como vocês trazem aqui, e trazem de uma forma bem mágica, né? E única. E aí eu queria pedir para vocês, para a gente tirar o print final, né? Para finalizar esse momento. Pode ser? Aí todo mundo se ajeitar do jeito que se achar melhor, dá um sorrisinho para a câmera, que a Raíssa vai tirar o print. E aí, quando ela finalizar, e ela dá um sinalzinho com a mão, certo? Deu bom? Tô só pedindo para a Isma tirar aqui o print. Tá. Pronto, deu bom, galera. Então, acho que é isso, galera. Não sei se a Raíssa vai querer falar também, né? Alguma coisa, mas no mais, é isso. Muito obrigado. Olha, Raíssa. Muito obrigado por estarem disponíveis, né? Estarem dispostos a falar sobre vocês, falar sobre o trabalho de vocês, de ter essa troca. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês conheçam os trabalhos uns dos outros, né? Também, que é importante a gente se fortalecer. E é isso. Então, estamos encerrados. Esse momento está encerrado. E só agradecer mesmo. Tamo junto. Obrigado, viu? Bom dia aí para vocês. Tchau, tchau. Valeu, galera. Prazerzão. Então, gente, bom dia.